Bom, boa tarde, né? A gente vai dar início aqui às conversas que a gente está tendo aqui nessa edição da Fargo. Vou me apresentar, mas antes eu vou pedir para a Sara se apresentar, nossa convidada. A gente vai falar um pouco sobre fotografia e ficou muito aquela coisa que a gente até discutiu antes, né? Pô, vai falar o quê, né? Assim, O que a gente fala de fotografia, né? Tantas coisas que temos. a gente chegou um pouco do consenso, mas no decorrer a gente vai discutindo, vai ser interessante, né? Seja bem-vinda, Sara, por favor. Muito obrigada, prazer estar aqui, viu, gente? Ainda mais sorrisos bons para ver. Deixa a gente ainda mais confortável nesse frio, aquece um pouco. Eu venho de uma terra muito quente, é o Amazonas, cidade de Manaus. Sou capixaba, moro perto aqui de vocês, formada em artes plásticas pela Federal do Espírito Santo. Fiz artes visuais, que desde o início me identificava com a educação, me identifico com a educação. Há 5 anos decidi deixar um pouco a cadeira na faculdade que eu dava aula para os cursos de comunicação e design, para dedicar à fotografia integralmente o meu tempo e o meu recurso de vida. Como artista plástica por formação, eu encontrei inicialmente na minha trajetória, que é uma palavra que vocês vão ouvir um bocado aqui, né, na nossa conversa, o vídeo e a fotografia como uma extensão da minha voz. Principalmente o vídeo, num primeiro momento, em que ali eu podia encontrar alguns sons muito familiares a mim, dentro de uma formação musical, que eu também tive a oportunidade de ter na minha vida. Então, dali eu segui agora, depois de 5 anos, né, fora da academia, da faculdade, do espaço das metodologias, além de focar na fotografia publicitária, que era o caminho, o percurso que eu venho, né, exercendo há 5 anos integralmente com a fotografia, que muito nos alimenta enquanto arte, muito nos alimenta enquanto físico, que é a fotografia de alimentos, na região amazônica, né, eu venho fazendo uma retomada no último ano, uma retomada de encontro com essa minha formação nas artes plásticas, que muito tem a ver com o encontro com o outro. A minha formação em artes plásticas, não a formação acadêmica, mas a formação enquanto artista, sempre foi um encontro com o outro. Sempre teve um encontro com esse sujeito que muitas vezes está isolado, sozinho, caminhando dentro da cidade, nos espaços de feira. E a feira é algo muito presente no meu trabalho desde o início. E hoje ele tem uma retomada muito importante para meu diálogo com o universo da arte, com o olhar para essa obra que foi construída nesses 5 anos dentro de uma carreira publicitária no Amazonas, que é uma carreira muito comercial, e hoje a gente vem para Fargo, né? E eu estou extremamente lisonjeada de estar nesse grupo aqui, nessa oportunidade de uma conversa. Primeiro porque eu sei do peso e da importância de cada uma das pessoas que sentaram aqui ontem e hoje. De quanto que elas são importantes no cenário de Goiás, no cenário brasileiro da arte. E eu estar nesse meio é um super privilégio, principalmente vindo de uma carreira que está há 5 anos infiltrada, imersa no comercial publicitário, que muito tem a contradizer, em alguns aspectos, as artes plásticas, o ambiente da galeria, da publicidade. Mas muito tem a contribuir nos atravessamentos que se propõem. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Nos últimos anos para cá, o meu encontro com o outro, que é um encontro com uma identidade que pertence a mim também, pertence ao meu trabalho, ela tem se reforçado muito mais. Então, esse é mais uma oportunidade que eu vejo de fazer com que esse trabalho, que nós vamos comentar daqui a pouco, né, ganhe ainda mais importância para a minha trajetória e, obviamente, para aquilo que as pessoas encontram nessa minha trajetória e que chamam de arte. Chamam de alguma forma. Está na galeria no Amazonas, então já tem um status de arte, a gente se coloca nessa posição enquanto artista. Então é isso, uma trajetória um pouco legal. longa aí, né? Bom, meu nome é JP, fica uma coisa estranha de falar, mas é porque já ficou tão enraizado em mim de ser João Paulo, mas sempre ser identificado como JP,
já me identifico como, né? Eu sou professor na PUC, no curso de Design, vai fazer 16 anos que eu estou na instituição. Coincidentemente, 16 anos de formação como design, porque eu não tive tempo de tirar folga da faculdade. Eu entrei em 2002 e fiquei, né? Assim, estou 20 anos na instituição, na somatória de tempo. Essa é minha filha, ela é assim, tá? Faz parte dela, é performática. E é muito interessante falar de fotografia, porque sempre fez parte dentro da minha trajetória de curso, né? Do curso de design. Eu, como designer, sempre utilizei a fotografia e continuo falando que eu utilizo dela, não como um fim, mas como um recurso, né? Do próprio design. Da minha forma de expressar, da minha forma de captar, da minha forma de trabalhar, eu sempre utilizei dela como um start de algum trabalho, né? E ela esteve sempre enraizada no meu curso, na minha instituição, onde a gente tinha um laboratório de ampliação preto e branco, foi o meu primeiro contato de analogia da fotografia, de ampliar as fotos preto e branco. Os meus contatos com os professores dentro da instituição, indiretamente, era sempre com o pessoal da fotografia, né? Eu fui estagiário da Casa da Fotografia, o Nelson já esteve lá também, um amigo meu. A gente trabalhou tipo, sempre no mesmo lugar, mas em períodos diferentes, mas depois trabalhou junto, vai voltar a trabalhar de novo. Eu sempre teve assim, trabalhando em conjunto, né? E aí eu sempre teve esse contato da fotografia, mas o meu primeiro, o início mesmo foi com o saudoso Silvio Bragato, que era um fotógrafo sensacional, que tinha uma linguagem muito moderna para a época, em que a gente trabalhava com fotografia tridimensional numa época que ninguém sabia nem o que era computador, né? Então foi uma coisa assim bem revolucionária na época. A gente perdeu ele por um acidente bem trágico, assim, foi muito ruim. E como eu falei muito dessa coisa da fotografia, não como meio, tipo, não me considerar fotógrafo, mas usar como ferramenta, eu fui me descobrindo e me perguntando e me questionando por que não utilizar da fotografia como forma realmente de expressão artística, como um fim, né? Como trabalhar ela como um recurso, como arte como em si. E foi onde, há uns 6, 7 anos, dentro de um grupo de pesquisa da instituição, da professora Maria Filomena, que ela trabalhava muito na questão do corpo. Ela trabalha muito na parte da gravura, gravar a imagem na estilo, no relevo, etc. Alice? Desculpa. As duas funções ao mesmo tempo agora foi complicado. Controlar a gravação. E aí, nesse diálogo com ela, eu não sabia como iniciar essa coisa da fotografia como registro, como expressão. E como a gente estava trabalhando com a questão do corpo, ela trabalhava muito na questão do autoconhecimento, porque ela tem uma história gigante de superação de acidentes, e ela utilizava as imagens da tomografia para desenvolver textura, desenvolver elementos, ela criava as gravuras dela através dessas imagens. Eu fiquei perguntando como é que eu ia fazer, como é que eu ia trabalhar, utilizando a fotografia. Eu tenho um trabalho também de estudo que é a serigrafia, e que eu sempre fiz uma correlação das duas, né? A serigrafia, a gente precisa da luz para gravar uma imagem numa matriz. A fotografia é escrever, desenhar com a luz. Então, eu sempre brinquei, misturei essas duas coisas e sempre quis comunicar uma com a outra. Então, eu comecei a trabalhar registros fotográficos de alguns espaços e trazer para a serigrafia, com intervenção, onde eu conseguia alguns materiais, algumas experiências, né? Até no momento onde eu comecei a realmente trabalhar com a fotografia, fazer as fotos, mas como é que ia trabalhar na questão do corpo? Foi quando começou o projeto que eu chamava de O Corpo na Cidade, onde eu tinha algumas modelos voluntárias, era uma troca, né? E acabava que era uma fototerapia, porque muitas dessas mulheres não se identificavam, vamos dizer assim, como padrão estético de corpo, mas se sentiam muito à vontade em posar da forma com que eu trabalhava com elas, né?
como é que eram esses registros. Então era muito dessa questão da gente chegar no espaço da cidade, ocupar aquele espaço, ela se pertencer àquilo, se sentir à vontade e aceitar o corpo que tinha, de diversos corpos diferentes, né? E onde eu comecei a entender que eu poderia utilizar a fotografia como uma troca, sabe? Elas terem isso, muitas delas têm modelos que viraram modelos plus size, aceitaram o corpo como é e estão posando, estão fazendo carreira como modelo. Pessoas que venceram câncer de útero, que aceitou fazer a fotografia porque precisava entender que era interessante para ela aceitar, e mudou a vida dela. É muito emocionante assim pegar muito desses depoimentos delas, né? De várias delas, depois o pré e o pós-ensaio, sabe? Como é que era interessante. Então eu sempre brinco, eu falei com a Sara que a fotografia para mim ela é uma ferramenta. Ela está iniciando agora a ser um fim, onde eu estou conseguindo uma estética, uma linguagem específica, utilizando recursos de fotografia macro, né, e algumas interferências, algumas intervenções, para eu chegar nessa linguagem, né, que eu acho que é bem interessante, né. Bom, eu acho que uma coisa que é bacana dentro da trajetória que a gente conversou de ontem para hoje, né, porque nós tínhamos até fiz uma sinopse, né, bem rápida para aquilo que nós iríamos falar aqui hoje, mas como nós não estamos no mesma composição de grupo que inicialmente foi proposta, nós invertemos um pouquinho. Mas eu iria falar um pouco desse percurso da gastronomia, da comida nas artes, né, e do quanto nós, tipo, eu que atuo no mercado da fotografia publicitária, buscamos inspirações dentro da arte para fazer com que o nosso trabalho dentro da publicidade também traga singularidades, não só do universo universo pessoal, obviamente, né, daquela bendita aura da arte que o Walter Benjamin fala lá na era da reprodutibilidade técnica. Para quem nunca leu esse livro, né, esse ensaio do Walter Benjamin, acho que é importantíssimo citar que o Benjamin ele tem uma importância muito grande na minha trajetória também, enquanto produção fotográfica, quantidade de cliques dentro de um contexto. A gente pensa muito mais no quantos de milhões de imagens que a gente cria e no quanto nós estamos ficando cada vez mais cegos na capacidade de enxergar para além daquilo na era digital da produção de imagens. Então, olhar para o meu trabalho na fotografia, quer seja ela publicitária, quer seja nos recortes que eu identifico ali um objeto da arte, que a intuição me leva à produção de uma fotografia que eu considero, poxa, essa daqui, ela não é publicitária, isso aqui tem o meu autoral, tem o viés da Sara, a artista plástica, que vem de uma caminhada com o vídeo, uma caminhada com o outro, até chegar comercialmente no trabalho publicitário. Então, é interessante pensar que uma das coisas que mais afeta, obviamente, não só o meu trabalho, mas de muitos artistas, e que muito a gente fala, é o viés da memória e da experiência que a gente adquire com o tempo e que pouco a gente para olhar e identificar ali as potencialidades que nos constituem enquanto ser, enquanto indivíduo, e que faz com que o nosso trabalho venha a ser reconhecido como diferente, único ou fundamental dentro de um discurso que está se propondo num determinado período. No caso, eu estou no Amazonas, sou uma estrangeira naquela terra. E é interessante quando a gente chega enquanto estrangeiro numa terra, né, vindo de longe, somente o Amazonas, que pouco a gente sabe de lá, né, a gente sabe o que a mídia traz, que é uma terra de muitas queimadas, uma terra de extermínios, né, dentro do contexto indígena. Politicamente, a gente teria muito assunto para falar aqui, né, e são assuntos que envolvem o nosso trabalho, né, quanto fotógrafa, artista e quanto fotógrafa publicitária, mas esse meu retorno a entender o meu percurso da fotografia enquanto arte, ele, como eu falei antes, ele se dá no encontro com o outro. Só que eu estou numa terra estrangeira e encontro com o outro é um encontro extremamente diferente. Eu não vou encontrar minha cultura capixaba
de tanta força do povo alemão, do povo italiano. Eu estou encontrando um povo, sim, com raízes extremamente fortes na cultura indígena, mas que nega isso. O que mais interessante é isso, que há algumas negações acontecendo num contexto geral, de rua, que é onde eu gosto de habitar enquanto fotógrafo. Quando você vai para a galeria, e lá eu tenho o privilégio de estar com um grupo de fotógrafos compondo a galeria do IBEU, né, do Instituto Cultural Brasil Estados Unidos. Um dos trabalhos que compõe esse acervo do IBEU é um trabalho que traz um contexto, que é um contexto do alimento, em que eu estou inserida, é um contexto da liberdade ali, de dois seres dançantes nesse espaço, extremamente composto de memória em suas paredes. Como eu sabia que a gente ia fazer uma conversa, né, no privado, uma entrevista, eu não trouxe nenhum recurso visual impresso. Se soubesse que nós estivéssemos aqui, teríamos ainda mais uma forma de falar. Mas tentando trazer uma narrativa para essa imagem, que muito me toque, com certeza, né, foi tocou mais pessoas, né, à medida que foi convidado para fazer parte desse acervo. Ele traz essa memória nas suas paredes, num contexto familiar, muitas imagens quase que sufocam aquele casal naquele ambiente, mas aquele casal está livre em torno daquelas memórias, em torno de um espaço extremamente gastronômico. Tem um lugar de comida, um lugar que as pessoas sentam para comer e tal, mas tem música ali também, tem uma dança que envolve o casal. E essa imagem, que num primeiro momento, com a curadoria do IBEU, o Sérgio Cardoso, foi destacada, me fez olhar para todo o meu backstage, olhar para tudo que eu já tinha produzido e encontrar diversas outras formas em que estava ali aplicado esses indivíduos que estão quase que solitários, nesses contextos gastronômicos, nesses contextos que são comuns a todos nós, né? Todo mundo aqui considera a cozinha, né, quase que um dos lugares mais agradáveis de estar na sua casa, né? Acho que muita gente considera isso. E em torno da mesa, muita coisa acontece. Então, do ano passado para cá, eu venho desenvolvendo um projeto chamado Em Torno da Mesa. Por enquanto, é um tema muito... O título ainda é muito... Está na gênese ainda, está começando, é um primeiro passo. Mas eu vou ao encontro agora dessas figuras, desses modos de se reunir em torno da mesa do alimento, com esse viés da arte, com esse espaço da leveza, esse espaço do outro, que é um espaço muito íntimo, que é da casa. E no Amazonas, essa terra estrangeira, guarda muito disso, só que a gente pouco entende dela, se a gente não for até lá. O ribeirinho tem um modo de comer que não necessariamente é uma mesa posta. Não necessariamente é uma cadeira sentada olhando para o outro. Às vezes ele está deitado numa rede, comendo farinha, olhando para o céu. Isso tudo é riqueza de detalhe dentro da minha trajetória de entendimento da minha identidade num contexto de arte e num contexto de fotógrafo publicitária que trabalha com comida. Então, por que eu falo isso? Gente, professor tem essas manias, né? Tem um monte de rascunho aqui. Mas nós estamos no meio de publicações de mais de 1,2 bilhões de imagens por dia na internet. O que é ser diferente nesse meio? O que é fazer uma fotografia dentro de um contexto comercial, publicitário, ou de um contexto da arte, e você conseguir ser visto por alguém? A primeira coisa que eu reforço é o quanto que a gente não pode negar nossas origens, olhar o nosso passado e entender que muito do que você está querendo exprimir, querendo mostrar no seu processo criativo enquanto arte, ele está em você, dentro do seu contexto de vida e do contexto que você, hoje, no caso, tem oportunidade de experienciar. Então, não negligenciar o quesito da memória na sua trajetória e tudo que te compõe é de fundamental relevância. Fundamental relevância. Fazer o contrário é você pisar em você mesmo. É você esconder algo que
não tem como esconder, ele está ali. Então, eu até me emociono um pouco com essa parte, porque eu vim de uma contexto familiar em que a arte não é um recurso. A arte não é um fim. Nem um meio. ela não é início, meio, nem fim. Ela chega a ser uma coisa... Eu não sei falar o que ele faz. Ele é artista. Eu já ouvi muito isso como designer. Né? Nessa área, assim, atuando em outras áreas. Sim. Nossa, o João é artista. Assim, olha, não, eu sou designer. Eu utilizo, sim, recursos da arte, a gente aprende sobre a arte, a importância dela, mas eu me considerava sempre como designer, ficava discutindo isso. Inspirando um pouquinho, sabe, JP, no chefe, né, que muita gente conhece, que é o Alex Atala. O Atala fala, e aí corrobora com a fala do Walter Benjamin, corrobora com a fala de um dos cineastas que mais me encanta, que é o Wim Wenders, cineasta alemão, e ele fala que a gastronomia, a comida, né, criaram um alimento, criaram um prato que vai se destacar ganhando estrelas Michelin ou um espaço na galeria, é muitas vezes um trabalho de olhar para o seu passado e encontrar ali as formas de fazer aquilo e, obviamente, criar um destaque. Então, esse espaço da memória é um espaço que, para quem está começando, não sei, os meninos aqui parecem estudantes ou estão finalizando o curso na área de artes ou já são formadores, né, criadores em potencial, ou já estão aqui na galeria, esse quesito da memória é muito importante. Então, é algo que me encanta efetivamente. A outra coisa é isso, né, JP? O que faz com que, num segundo momento, essa imagem que você cria, olhando para o teu passado, dentro de um contexto comercial, publicitário ou artístico, né, você ganha o destaque do inusitado, do único, né, do que é arte. Não, isso é arte. É o potencial de arte. Eu não sei para você, mas quando que você fez esse percurso aí e como que ele aconteceu? Foi assim, utilizar a fotografia, né, porque a gente sempre aprendeu dentro do curso a importância dela como um contexto, como um todo e tal. Mas ela sempre esteve presente em casa, em família, essa questão da memória, né? Acho que muitos aqui talvez poderiam não ter essa experiência de abrir uma caixa de fotografia da família, do pai, da mãe, do vô, da avó, as suas fotografias quando criança, dessa coisa da memória, desse resgate, né? E uma coisa que sempre me marcou era o álbum de casamento dos meus pais, que era um álbum todo em preto e branco, né? E eu sempre ficava assim, igual a Alice, de vez em quando falava assim, que ela vê as fotos do casamento, por que eu não tô aqui? Porque não tá, porque foi bem antes, né? E eu ficava sempre me questionando daquela foto preto e branco. Então isso me destacou muito, isso me alertou bastante. Até no momento onde eu fui percebendo a importância daquilo fazia para mim, quando eu fui fazer o registro do meu casamento, eu chamei um fotógrafo, um presente que ele me deu, o Flávio Zac, que é um fotógrafo maravilhoso de eventos aqui de Goiás. E ele me deu esse presente e eu falei para ele, eu só quero uma coisa, você vai fazer as minhas fotos todas em preto e branco. Aí ele olhou assim, não, mas você pode editar. Eu falei assim, não, eu quero a limitação do seu recurso, eu quero a sua assinatura. Então, o meu álbum de casamento são várias obras de arte pensando nisso, nessa questão da própria memória. Uhum. E eu fui percebendo o quanto é importante a gente entender o papel da fotografia, né? Não o papel impresso, mas o papel que ela tem como se conectar, né? Hoje é muito, vamos dizer, banal, aquela coisa, todo mundo vai ter um celular aqui, fazer uma foto, tirar e registrar. Você vai num show, você vai registrar o show, mas você está esquecendo o momento que você está vivendo, porque você quer guardar aquilo, isso dá essa importância. A gente vir na galeria, hoje a gente utiliza o recurso do QR Code para fazer o contato com o artista, mas registrar aquilo e esquecer de visualizar aquilo, né? Então é uma coisa que a gente vai sempre perguntando e questionando, e um trabalho que eu comecei a fazer sobre esse pertencimento do espaço é quando eu passei um momento de quarentena no interior, fui para Itapuranga, a cidade da minha esposa, e lá a gente tem uma reserva
do Cerrado, uma parte bem assim, fechada, muito exclusiva. E eu falei assim, nossa, mas aqui tem tanta riqueza minúscula, eu queria tanto que o pessoal visse o detalhe disso, o tanto que isso é rico, o tanto que isso, apesar desse tamanho, numa visualização macro, é uma coisa tão rica de detalhe, de elementos, que depois eu vou apresentar ali para vocês, onde foi realmente eu comecei a me identificar com a assinatura artística. Eu entendi o quanto que isso é uma fotografia artística, porque foi quando começaram a aparecer as primeiras vendas. Sim. Nossa, eu quero isso daí nos 50 por 50 centímetros da minha parede, eu quero muito essas imagens. Tem então, vários, assim, né? E aí a gente foi percebendo, eu fui me tocando através da visão do outro. Dessas trajetórias. Né? Olha, para mim, a primeira experiência que eu tive enquanto venda de fotografia veio de forma inusitada também, veio com esse olhar do passado. Uma pessoa que gostou de uma foto que eu havia feito, ela entrou em contato e pediu assim, você tem como fazer uma revisitação às fotos que você já fez em toda a viagem que você foi? Eu falei, pô, cara maluco. Cara, separa, aí ela falou assim, separa as melhores fotos dessas viagens, manda para mim que eu quero ver. Eu nunca pensei em recurso através da fotografia enquanto arte, por mais que eu passei 4 anos na faculdade de artes, mais 2 nas de artes visuais e mais 2 no mestrado em educação. Em nenhum desses momentos, falar de comércio, de comercialização da arte, era assunto dentro desses espaços. E essa é uma coisa interessante. Ninguém fala do valor da tua obra. Ninguém vai falar quanto custa a foto que você fez e que você considera no seu percurso, na sua trajetória, na sua bagagem, algo singular. Quem vai dar esse valor primeiro é a gente mesmo. Eu encontrei uma outra segunda pessoa para fazer isso por mim, isso foi legal. Porque quando eu revisitei tudo isso, eu já estava no Amazonas, já fotografava alimentos, eu encontrei justamente esses resquícios, esses elementos quase que numa efígie, né? numa pirâmide, na verdade, né? Eu estava morta ali dentro, aí você começa a colocar um monte de coisa, sabe? Como se eu fosse um faraó, tudo da antiguidade, fotos antigas, você revisita os seus cartões de memória, seus drivers externos, e aí você encontra coisas lindas, maravilhosas, que te tocam em primeiro lugar. E, obviamente, te faz ser o curador de você mesmo pelo primeiro momento. Você é curador do teu trabalho e, obviamente, é o primeiro a promover isso. Eu, enquanto educadora, sei me comunicar de uma forma meio sem vergonha, né? Não tem problema em falar em público. Artista plástico, artista nem sempre tem essa facilidade. E, obviamente, os espaços de curadoria, as galerias, elas dão ainda mais voz para esses artistas. E é por isso que eu achei lindo e potente a Fargo e esse espaço aqui. É uma oportunidade da gente minimamente falar aquilo que a gente entende, que é o nosso trabalho, e dali você ganhar projeções sem que a gente consiga medir nesse primeiro momento. Então, a minha trajetória de olhar e fazer esse acervo fez com que, por exemplo, a Fast Frame, que é uma empresa que faz quadros, quisesse que esse material estivesse lá. Isso tudo estava guardado a 7 chaves, dentro de cartões de memória. E hoje tem pessoas que pedem. E é legal, porque de vez em quando eles me ligam e falam assim, Sara, me passa o número da sua conta, que eu vou passar, foi vendido, né? Mas lembrando, nós estamos numa era de reprodução técnica e digital, né? Então, essa obra, obviamente, ela não está aqui na galeria, não é algo que foi o destaque do IBEO, quando selecionou uma obra, eu não vendo essa obra, ela não está nesse contexto da Fast Frame, mas é um contexto de venda também. Mas, assim, perguntei para você, né, sobre essa questão da arte, que tem uma frase, uma pergunta que foi feita ao Ferran Andrea, que é um chefe, acho que hoje é o maior chefe mundo, assim, sabe? O restaurante dele é um dos mais premiados do mundo, fica na Espanha. E foi perguntado ao Ferran qual seria o luxo, né? O que ele pensa que seria o prato mais importante da vida dele hoje, se fosse feito com... E ele fala assim, cara, o luxo é aquilo que me falta hoje. O que me falta hoje é o maior luxo que eu tenho. Não ter um prato de arroz, talvez, e eu fazer um arroz é um luxo, num contexto ali da gastronomia. E, obviamente, eu lanço um olhar de novo para mim, para o meu contexto de convívio nos espaços de gastronomia, de comida, e nessa visita e incursão que eu venho fazendo com os espaços de comer
de um contexto amazônico, que é a terra estrangeira, eu vou ao encontro de indivíduos muito próximos a mim, sangue, de vida, enquanto brasileiro, e eu vou ao encontro a brasilidades gastronômicas que chegaram ao meu Espírito Santo, mas que estão no Amazonas. Isso é luxo. O tucumã, aqui a sementinha, né? Essas sementinhas que vêm da terra, o tucumã, que é algo tão comum e corriqueiro no Amazonas, ele no Espírito Santo é luxo, em Goiás isso é luxo. Em alguns momentos, dependendo do ângulo, da forma como você se coloca, da forma como você está ali, do que você propõe enquanto artista, isso vira arte, isso vira singularidade, isso vai para a galeria e ganha, dentro da visão do Walter Benjamin, a aura de arte. E reproduzir isso em larga escala no nosso contexto, obviamente, é difundir a arte de outras formas. Então, gosto muito da fala desses dois chefes, trouxe a fala de chefes, eu não trouxe a fala da Faiga, a Faiga poderia falar sobre isso também, processo de criação, o Walter Benjamin, o Wim Wenders, tem uma frase muito forte, que me toca muito, principalmente nesse processo de criação, que não precisa ter milhões de fotos para escolher uma, eu posso pensar em uma foto e ir atrás dessa intuição que foi proposta, usando o termo da Faiga, intuição para processo criativo, que é esse encontro realmente com o outro. Então, dentro da gastronomia, eu encontrei esses cozinheiros, essa dona de casa que tem um barraco todo vermelho, a cozinha é vermelha, só falta ter a panela vermelha ali, só que é uma pobreza extrema, e ali tem farinha, e para mim é luxo dentro daquele contexto. E para mim é arte dentro daquele contexto. E então, assim, estar no Amazonas é um privilégio, levar esse contexto do alimento para as galerias, olhando em volta, né? Você pode dar uma volta aqui e encontrar o alimento. Não sei se você vai encontrar, mas a história da arte traz inúmeras referências do alimento como tema central. A natureza morta está aí para nos fazer negar, né? O quanto que o alimento ele é ato político, ele é ato social, ele é ato econômico, ele é ato religioso. E tudo isso, a Santa Ceia está aí para dizer o ato religioso em torno do alimento. E tudo isso ele pode vir ainda mais hoje com essa representatividade nas galerias, no espaço de arte, e é potência no nosso discurso, e é potência de memória para as futuras gerações entender quais são os lugares de alimentos que a gente tem num contexto amazônico. Não é só a taba do índio. Não é só a taba do índio. É o barco do ribeirinho, enquanto tem um monte de peixe, ele está comendo alguma coisa. Isso é contexto também brasileiro, isso é contexto artístico, e é nesse contexto que eu me encontrei, depois de tantos anos negando, não é negando, mas fazendo isso ser paralelo a um contexto educacional. Por fim, JP, minha trajetória começa, nas artes plásticas, começa com instalações e com a videoarte, como eu falei no início, né? No Espírito Santo nós tínhamos um concurso, uma galeria que era chamada Casa Porto, fazia seletivas, e eu participei por 3 anos consecutivos com eles. Na ocasião, revisitando o meu trabalho, depois de muitos anos, o que eu encontro? Comida. Isso é muito bacana. Porque nesse espaço, por exemplo, da galeria, uma das exposições que eu participo, eu transponho para dentro da galeria inúmeras caixas dos pescadores da região litorânea do Espírito Santo. Todas essas caixas, para quem nunca viu a caixa de um pescador, ela tem a identidade dela, nome, de quem é o pescador, e a identidade, lugar, de onde ele vem. Quando você junta isso numa poética, né, num espaço em que a gente considera a arte, traz essa poética, você tem ali um texto muito potente da narrativa daquela história que envolve tantos pescadores. Então, afora o cheiro, né, de peixe que ficou na galeria, eu estava comentando com o Tunico isso, né, o peixe invadiu aquela galeria, mas é um espaço em que o alimento se fez presente.
Então, isso é muito legal de revisitar, e é por isso que eu não quero me afundar, desculpem os publicitários, os marqueteiros aqui, me afundar num contexto de briefings fechados, amarrados, em que você está o tempo todo fomentando ali o trabalho publicitário, mais e mais a venda de outros produtos para outros, enquanto a nossa gênese, a minha gênese está sendo enterrada, socada debaixo da terra, e se não fizesse essa revisitação, esse encontro com o outro novamente, através da Fargo, através do Instituto Nelson Ilhas, para quem eu presto serviço, viajando também no Brasil, eu não teria condições de fazer esse percurso. Então, para os meninos aí que são alunos, eu sou professora, vou encerrar minha fala, não deixem de olhar para a própria história, de encontrar ali, tal como a Atala fala, como a Faiga fala, como o Benjamin fala, como tantos outros falam, a tua individualidade, trazer isso para o teu percurso, teu processo criativo, a tua intuição é forte, não deixa passar. Você pode viver disso, pode viver de arte. Eu vivo hoje de fotografia, ganho muito mais do que quando ganhava como educadora. Não abandonei a educação, deu para ver, né? Adoro. Então, vou encerrar porque o professor fala muito. Deixa ele falar. Se tiverem perguntas... Eu queria agradecer a sua fala, muito rica. Dois pontos do que você falou, dessa questão dessa memória do resgate. Uma coisa que eu falo muito com os meninos dentro de sala de aula é a importância do cotidiano. Eles enxergarem o cotidiano como um potencial visual. E eu acho que dentro, não do design, mas dentro das artes, acho que é uma área que mais eu posso dizer que existe uma interdisciplinaridade, onde você pode conversar com todas as áreas. Todas as áreas. Por exemplo, um trabalho que eu peguei de fazer um registro macro dessas imagens, da forma que eu vou mostrar alguns impressos ali, dentro daquele espaço, e daquele espaço estar decorado no corredor da clínica. É uma clínica onde eu fui lá fazer o registro de tudo aquilo que estava lá como espaço verde, de uma forma que ela nunca tinha imaginado, tinha visto, que faz parte dela, entender a conexão que aquele espaço fazia e ambientar aquele lugar. De entender, de enxergar de outra forma o cotidiano, da mesma forma com que a gente faz os trabalhos de rua. Fazer registro daquelas, do grafite, do picho, do beco, das pessoas. O melhor trabalho de fotografia que eu faço na faculdade é a fotografia que a gente chama de fotografia de flagrante. É você flagrar momentos de cotidiano, as pessoas em cotidiano. E os meninos ficavam muito assim, nossa, mas eu não vou estar invadindo, invasivo. E foi assim, não, você está fazendo um registro. Esse é o seu trabalho. Você tem que entender que isso é um trabalho que você não está invadindo e você não está... E aí tem os estudos que são da antropologia visual, né, que é importante a gente também não esquecer, que é de como se comportar nesses espaços, obviamente, porque você chega aqui, eu estava fotografando ontem, hoje, estamos numa galeria cheia de artistas. Levanta a câmera para ver. Não é assim? Todo mundo faz? Então já tem uma coisa que você fala assim, tem muitos anos de fotografia já, as pessoas estão acostumadas, todo mundo tem câmera. Não. Você ainda apreende a alma das pessoas. Você fala, isso é um discurso muito antigo, né? Os indígenas estão falando isso, porque isso a gente aprende nos livros de história, né? História do Brasil, quando vinha a câmera, você estava aprendendo a alma do índio, por isso eles saíam correndo. Os indígenas têm câmeras. Mesmo nas tribos Yanomamis, você já tem hoje a câmera fotográfica como registro. Está o Sebastião Salgado aí para mostrar para a gente que esse registro existe, que a fotografia está aí fortíssima, cada vez mais, enquanto registro social, enquanto interpretação do outro, interpretação do espaço do outro. E o artista é o quê? A fotografia tem essa potência. E o alimento, não sou eu que falo, são os chefes. Acho que esse foi o Atala que falou. Foi o Atala que falou, Ferrana Adriano, que ele fala assim, cozinheiro é intérprete social. O artista não é nada mais também do que um intérprete social, puxando sardinha para o nosso lado, né? Então, que bom que a educação me trouxe, as artes plásticas me trouxe a imagem me trouxe a educação me trouxe o social, o outro, e o outro me trouxe de volta para a arte,
através aqui da fotografia. Queria agradecer novamente a É isso, fala. eu que agradeço. Você comentou do Sebastião Salgado, tem um outro também que é muito importante a gente falar, que é o Gesso Bootcamp, Sim. que é a PUC. Existe um acervo enorme, gigante de higienistas. Importância histórica que tem, eu arrepio, de verdade. Não é frio, não, né? Porque fazer parte daquela parte antropológica que está dentro do curso. A gente ter esse contato e querer que aquilo seja visto de outras formas. Né? E não esqueçam, tá? Não esqueçam, vocês têm o viés do pintor da vida moderna, que o Charles Baudelaire fala. Charles Baudelaire tem um texto chamado A Modernidade. Quem nunca leu, por favor, é fininho assim, fininho. A Modernidade, do Charles Baudelaire. Foi interpretado, foi feita a tradução toda pelo Walter Benjamin. E ele fala do pintor da vida moderna, é o pintor, o cara que vai à rua. Ele observa, ele observa, ele observa, ele observa, vai para casa e ele não dorme. O que ele faz? Ele registra, ele coloca isso na tela, ele leva isso para a tela, porque as coisas são leves, né? É líquido, vai, flui. E por um instante você perde. Então, ter o caderninho, o papelzinho, é ter a responsabilidade do artista e ver, sente, bota para fora, para aquele outro ter a oportunidade de fazer essas traduções, essas interpretações, que é a do artista. Então, muito obrigada, gente. Eu falo muito para eu parar. Muito obrigada por esse espaço. O Carlos Dufer, né, que ele é um grande jornalista dos maiores que ele tem no Brasil atualmente. Né? O pai dele também perdeu esse ano, né? E ele traduz muito, né, assim, a realidade social do Brasil, não só por seu propósito do Lula, né? Mas ele mostra essa realidade, né? Ele acabou de lançar um livro sobre os indígenas brasileiros, você falou louco para comprar, ainda não chegou com Goiânia. Sim. E aí, assim, essa questão da observação, né? Sim. Como você vai enquadrar, o que vai ser enquadrado, né? A sua escolha, né? O que fica dentro da tela, né? Dentro da tela. Olha, isso é difícil, é complexo, porque quando você deixa alguma coisa dentro da tela, tem muitas outras fora, que você fala, cara, isso dava para ser arte. Eu fotografo sempre com os dois olhos abertos, eu criei essa mania. Essa coisa de você fotografar com o olho fechado para você ver, eu perco muito. Cada olho da gente tem uns 50 milímetros aí de potência de imagem. Aprender a ver é uma faculdade muito extinta, né, na nossa sociedade. É o que o Wim Wenders fala. Too much image and you lose reality. Você vai perder a realidade. E às vezes é importante você ver tudo, mas não esquecer que existe ali algo que comunica melhor contigo, que está dentro desse enquadramento. Você vai perder muita coisa. Por isso não precisa clicar milhões de coisas. Você precisa focar na tua intuição, entender que aquilo que você quer, você vai conseguir dentro do que, por exemplo, Robert Capa faz, né, na fotografia, no fotojornalismo. Se antecipa. Né, do que Henri Cartier-Bresson se antecipou no que ele fala do instante decisivo. Né? O instante decisivo para o artista também é fundamental. Não é à toa que há tanta linha em cima de linha até você chegar àquilo que ele considera finalizado, e é a obra de arte, é aquilo que para mim constitui aquilo que eu queria falar, comunicar, expressar para mim mesma, em primeiro lugar, e para outros através de uma exposição. Então, que bom que você citou esses. Poderia citar aqui milhares das obras de arte, são infinitos. Vermeer, Cézanne, Salvador Dalí, Art Simbold, Magritte, Andy Warhol, são artistas que trouxeram aí o alimento enquanto elemento fundamental da expressão artística deles. Obrigado, então. Obrigado, pessoal, por ter ficado aqui. Obrigada, gente. Valeu. Muito bom.